valentes guerreiras, belas seminuas, manejo certeiro com arcos e flechas se banham no lago, espelho da lua. Índia dos cabelos longos que habitam o rio Nhamundá, magia nos potes sagrados, perfumam Iaciarua. Amantes dos muiraquitãs, as virgens do sol mostram seu valor. Na casa de pedra em noite de festa, forçavam os guerreiros pro amor. E Orelhana se encantou com o reino das belas guerreiras. Amazonas, Amazonas. E batizou o imenso e valioso rio das Amazonas, das Amazonas. Bem-vindos ao podcast de lendas. Hoje apresentaremos o segundo episódio, a Lenda das Amazonas, que será dividido em 3 momentos, com a participação da professora Caroline Stephanie Costa Dantas, formada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Bem-vinda, professora. Olá, professora Joelma, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com nossos ouvintes do podcast. Então, eu vou falar um pouco sobre a Lenda das Icamiabas, né, a Lenda das Amazonas, que foi uma pesquisa que eu fiz para o trabalho de conclusão de curso, tá bom? No primeiro momento, iremos falar sobre a forte presença da mitologia greco-romana numa contextualização sobre o imaginário na cultura amazônica. A Amazônia é uma floresta de símbolos. É a cultura em que há um predomínio motivado pela origem rural ribeirinha. É a que melhor representa as manifestações do imaginário unificador refletido dos mitos, através do estilo de vida que permite com que o imaginário ele venha a ser livre. Na Amazônia, nós podemos entender que existem 2 espaços sociais tradicionais da cultura, que é o espaço urbano e o espaço rural. E eles estão intimamente ligados até os dias atuais. E esse ambiente ele vai refletir de uma forma predominante na relação do homem com a natureza. E vai se apresentar numa atmosfera imersa em que o imaginário privilegia o sentido estético dessa realidade cultural, onde nós podemos perceber fortemente as raízes indígenas e caboclas, tipificadoras da sua originalidade florescente ainda em nossos dias. No segundo momento, iremos trabalhar a caracterização da lenda das Amazonas. Como essa lenda está inserida na cultura amazônica, o simbolismo da lenda e a intertextualidade com outras obras. E por último, as imagens semióticas da lenda das Amazonas. As imagens das lendárias guerreiras, imagem da pele, do cabelo, o seu porte, altas e fortes, e os objetos de guerra. Iremos também falar um pouco sobre o amuleto da sorte muiraquitã, o simbolismo nos seios, os filhos, os signos verbais e extraverbais ou culturais. Fique conosco. Loureiro, 1995, diz que na Amazônia sobrevive uma consciência individual, pela qual o homem se realiza como co-criador de um mundo em que o imaginário estetizante, poetizador, vai se revelar na forma de celebração total da vida, como uma ligação suprema dos seres entre si, que permite a exaltação dos sentidos entre o homem e a realidade. Investigar esse simbolismo na poética da lenda das Amazonas é imprescindível. Seja nas versões indo-europeias, africanas ou americanas, irão apontar para a representação da figura feminina como símbolo da mulher guerreira, aquela que é forte, que luta, que enfrenta dificuldades, dotada de coragem, de força, que é batalhadora, a exemplo da mitologia grega da deusa Artemis, que é livre, dona de si mesma. A história conta
que, por natureza, elas são filhas da guerra e nasceram para conquistar. A fim de continuar o seu legado, elas equilibram, então, esse domínio que elas passam. A partir dos relatos sobre o imaginário da cultura amazônica, podemos notar características semelhantes às tribos de mulheres que aqui foram encontradas, que são narradas pelos exploradores, e se encaixa no contexto mítico-social de uma Amazônia pré-histórica, mas que é muito semelhante às versões contadas, também tratadas como mulheres sem leis, mulheres sem maridos e que possuem grande poder. A literatura oral, através dos mitos e lendas, tem sido repassado às gerações em diversas culturas. Desde a antiguidade, os mitos eles surgem com esse papel de explicar as origens, as coisas, aquilo que os povos não compreendiam. Eram repassados de forma narrativa por uma pessoa de credibilidade junto à sociedade, a fim de que pudesse responder os questionamentos do coletivo sobre aquilo que eles não compreendiam. Segundo Vernon, 2009, diz que o mito pode ser compreendido como um relato fantástico da tradição oral, e Loureiro aponta que é próprio do poético ter a dimensão do mito, tornando-se dimensão transfiguradora de fases históricas que são entendidas e idealizadas como época das origens. Era como se tudo estivesse nascendo a partir dela. Na Grécia Antiga, os mitos eles são fundamentais para a literatura, porque eles procuram entender os elementos que compõem a natureza, como a água, o fogo, a terra, as emoções das pessoas. E na Amazônia contemporânea, as épocas históricas em que se deu essa evolução social, ela também tem uma relação de equilíbrio com a natureza. E ela procura, de alguma forma, mostrar aquilo que não pode ser compreendido de uma forma clara através das lendas. Ela vai assumir justamente essa memória estética dos homens, em que eles conseguem situar o presente, trazendo o passado, ou seja, reorganizando esse passado, trazendo e repassando às futuras gerações, para que essas possam culturalmente traçar o caminho das tradições orais que eram recontadas nos primórdios. Interessante, Caroline, que a tecnologia hoje ela possibilita que a lenda, principalmente essa das Amazonas, ela ganhe força, ela tem sido contada de diversas formas. Você pode ver em filmes, pode ver em animes, no YouTube tem alguns. E eu quero deixar aqui algumas obras que falam justamente sobre esta lenda. É um e-book que é A Lenda das Amazonas, do autor Paulinho Tapajós, e As Amazonas, de Fernando G. Sampaio. Eu tive a oportunidade de ler este livro. É um livro interessante que aborda as versões tanto aqui já foram referidas aqui, como as versões através dos povos indígenas, de diferentes povos, né? Diferentes olhares. Então é bem legal. Se você tiver a oportunidade de ler, ou se quiser ler, fica a dica. Nesse segundo momento, iremos enfatizar a caracterização da lenda das Amazonas, a história da cultura amazônica. As narrativas brasileiras dos povos indígenas foram passadas de geração através da oralidade. Sabe-se que os mitos existentes sofreram modificações numa fusão dos que foram trazidos pelos europeus e aqueles que foram encontrados aqui pelos indígenas. Tanto o mito quanto a lenda são originários da imaginação coletiva de um povo e são resultado dessas tradições locais que vão exagerar fatos reais. Outras versões da história também relatam que as Amazonas eram as guardiãs do Eldorado. São inúmeros os mitos que povoam essas encantarias amazônicas e tem essa relação justamente mítica através dessa narrativa que compõe então essa teogonia amazônica. E cada relato individual desses mitos vão constituir essa
dominância poética do imaginário, que estão enraizados nesta cultura, como é a lenda a qual nós estamos abordando. Interessante é que tanto aqui quanto as lendas que estão lá na Grécia, as indo-europeias, as africanas, elas têm as suas versões. Também no meio dos povos indígenas, essa lenda possui as suas versões. E falando um pouco mais sobre a lenda das Amazonas, né, das Incaminháveis, a gente pode inferir que essa lenda brasileira, ela possui uma origem que prevalece desde os tempos ancestrais, onde a organização social dos povos, segundo o professor Kruger, tinha como base social o matrilineado. O que seria então o matrilineado? É justamente a sucessão dos povos no qual se faziam por linhagem materna e não paterna, né? Ou seja, a sociedade, o núcleo da sociedade não se fazia através da família, né, que a gente conhece hoje, né, o que prevaleceu durante muito tempo, né? Então não tinha essa existência, né, familiar como um núcleo da sociedade, né? Ele coloca que houve uma fase na história em que os grupos sociais viviam do nomadismo, onde desempenhavam atividades de caça, pesca, coleta de frutas, né? E não tinha exatamente a presença masculina em seus territórios, né? Então era justamente feita por linhagem materna. E a lenda das Incaminháveis, né, ela conta sobre isso, sobre essa sociedade sem a presença masculina em seus territórios, né? E com base nisso, elas travavam muitas lutas, muitas batalhas, né, com aldeias indígenas que prevaleciam o sexo masculino. E elas utilizavam, né, a presença masculina apenas com um único objetivo, a procriação. E elas tinham isso apenas algumas vezes no ano, algumas versões falam que uma vez ao ano, e que elas passavam a noite, né, em festas com esses indígenas, para que a sua linhagem ela fosse perpetuada através de filhas mulheres. E um ponto interessante é que algumas versões da lenda falavam que se nascesse menino, né, ou elas matavam, né, esse bebê, ou elas entregavam ao pai da criança, né? A lenda também conta que as indígenas, né, as Incaminháveis, elas entregavam ao parceiro, né, um amuleto de proteção. Esse amuleto ele é conhecido como Muiraquitã. E ele era tirado de um lago e moldado por ela. Geralmente tinha formas de sapo, né? Ele coloca que essa era uma cerimônia sagrada para as Incaminháveis. E esse lago se chamava Iaci-Uaruá, que quer dizer espelho da lua. Então, essa festa, né, esse ritual, não era feito de maneira aleatória. Tudo tinha ali um significado. Então, falando um pouco mais sobre a lenda das Incaminháveis, o que a gente pode perceber? Que existem características da época do matrilineado, onde toda a narrativa se desenrola antes de Jurupari subjugar as mulheres guerreiras, né? Elas viviam à margem do rio Amundá, e Jurupari, quando ele invadiu, né, a sociedade ali das Incaminháveis, ele acabou saindo vitorioso, dando início então à era do patriarcado, que é a ideia que nós temos de sociedade, né? As lutas, as guerras, elas são transmitidas com bastante ênfase também em muitas obras, produções artísticas, culturais, como por exemplo as toadas de Boi-Bumbá, alguns curta-metragens ou obras literárias também, né? Sobre a lenda das Incaminháveis, o primeiro relato que nós temos é de acordo com as crônicas do padre espanhol Gaspar de Cabral,
que participava de uma expedição pela Amazônia com o explorador Francisco Orellana. Ele começa a associar as encaminhabas com traços da lenda das Amazônias, da mitologia grega. E ele começa a compará-las como mulheres fortes, com nudez à mostra, né? Que evidenciavam a figura feminina ali e também que evidenciavam a força de uma mulher guerreira, igualmente, né, as Amazonas da mitologia grega. Mas com base nisso também, a gente percebe que há muitas dúvidas ou especulações sobre esses relatos, né, de Cabral. O historiador Braga também ele coloca que Cabral ele não inventou as mulheres guerreiras. Ele apenas deu o curso à lenda, que foi muito conhecida na época e hoje em dia se faz muito conhecida também pelas produções culturais que nós temos, né, em relação ao boi, as toadas, o boi-bumbá, né? Então, o que a gente pode perceber? Que a narrativa lendária, ela tem uma forma e ele ainda está no imaginário do povo amazônico, né, com essas produções artísticas que a gente tem conhecimento. Então, de modo geral, a lenda das Amazonas, encaminhabas, né, ela transmite essa força da mulher guerreira, né, da mulher que tem o domínio ali sobre a sua sociedade, né. E um ponto interessante sobre a lenda das encaminhabas, que ela possui intertextualidade com outras obras, né. E aqui a gente vai citar um pouco sobre Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, né, que foi escrito por Mário de Andrade e que no capítulo 3 ele vai colocando um pouco sobre a relação dele com a Si, né, que é a mãe do mato. E ele coloca mais ou menos assim: Si, mãe do mato, o encontro do herói com a Icamiaba, né? Não tinha nenhum arranhãozinho e cada gesto que fazia era mais sangue do corpo do herói, soltando berros, formidandos, que diminuíam de medo os corpos dos passarinhos. Afinal, se vendo nas amarelas, porque não podia mesmo com a Icamiaba. O herói deitou, fugindo, chamando pelos manos: me acudo, senão eu mato. Ele coloca também que essa história é uma história de amor, em que ele se torna o imperador do Mato Virgem. E o autor segue a narrativa da seguinte maneira: de noite se chegava recendendo resina de pau, sangrando das brigas, e trepava na rede que ela mesmo tecera com fio de cabelo. Os dois brincavam e depois ficavam rindo um pro outro, né? Então não tem nem como explicar, né, que tipo de brincar era esse. Continuando, ele coloca: terminada a função, a companheira de Macunaíma, toda enfeitada ainda, tirou do colar um murequitã famosa, deu pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. Então a gente percebe, né, essa questão com a lenda, né, esse contato com a lenda, né, da questão da Icamiaba, desse relacionamento, né, com o herói, e dialoga também com aquele ritual sagrado, né, de dar ao parceiro do amor o murequitã como um amuleto de proteção. Capítulo 9 também de Macunaíma, ele com uma linguagem muito rebuscada e prolixa, apresenta, né, a questão da carta que Macunaíma ele endereça para as encaminhabas, né? Então, esses pontos assim são bem interessantes, né? Outra coisa que a gente pode falar em relação a essa intertextualidade é em relação às toadas de boi-bumbá, principalmente as toadas que elas são apresentadas no item. Tem um item lá no Festival de Parintins que a gente chama de... deixa eu dar só uma olhada aqui.
que é um item de lendas amazônicas, lendas e mitos amazônicos. E nessas toadas, ele fala um pouco mais sobre a questão das lendas, né? E fala sobre o mito do Muriquitã, Jurupari, lenda das Encaminhabas também. E dentro disso a gente pode perceber também uma questão da intertextualidade, né? São narrativas que elas apresentam alguns índices dos relatos conhecidos, né? E elas contribuem para a inserção de novas possibilidades de manter viva a memória dessas guerreiras míticas. Então, é colocado na questão da literatura, das toadas de boi, também de produções audiovisuais. Então, isso tudo a gente tem que perceber essa relação dialógica que tem a lenda com outras obras, outras produções artísticas culturais. No terceiro momento, o simbolismo das imagens semióticas na lenda das Amazonas. Para isso, iremos trabalhar com a semiótica de Charles Sanders Peirce, que vai justamente permitir essa descoberta através dos indícios da história para uma legibilidade das imagens nas relações dos signos verbais, extraverbais ou culturais na lenda. E vai apontar também ricas nuances simbólicas. Na relação de segundidade, se desenvolve nas tricotomias sem signo, que vai permitir a descoberta de indícios presentes na lenda, pois as narrativas da existência da lenda já integravam característica do signo representado, já tinha uma relação de proximidade com algo existente na mente dos europeus, que interpretaram de forma dicente a visão do novo mundo. Eles já tinham na mente uma visão de quem eram as guerreiras, as amazonas, e interpretaram aqui de uma forma o que eles já tinham conhecimento. Já nessa relação de terceira idade, é entendida de forma geral o legissigno, que já é convencionado, símbolo, lei, argumento ou leitura simbólica. Para Peirce, um legissigno é uma lei que é um signo. Normalmente, essa lei é estabelecida pelos homens. Todo signo convencional é um legissigno. A réplica é um signo. Assim, o entendimento da lenda que se tinha antes, na atualidade, novas leituras multissemióticas possibilitarão a compreensão desse imaginário amazônico. Peirce diz que um símbolo é um signo que se refere ao objeto, que denota em virtude de uma lei. Normalmente, associa ideias gerais que operam no sentido de fazer com que um símbolo seja interpretado como se referir àquele objeto. No desenvolvimento das análises, é necessário perceber esses signos verbais que foram estabelecidos na comunicação pela oralidade. E isso através das gerações, porque a lenda foi passada de geração para geração. E como era feito isso? Em conversas, em diálogos. Já o extraverbal vai remeter àquilo que não está expresso, mas que pode também ser compreendido. Os elementos culturais, por vez presentes na narrativa, vão então expressar as características de uma sociedade, assim como os demais objetos que estão expressos na lenda, como o arco e flecha, o cavalo, a floresta, vão apontar ricas nuances simbólicas da mulher, como eu já falei antes, guerreira, vai retratar sobre a cor da pele, a cabeleira, tudo isso tem um simbolismo. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora. O simbolismo das imagens das lendárias guerreiras. O nome Amazonas, que batiza o maior estado do Brasil e é um dos maiores rios do mundo, tem sua origem em uma lenda grega, que veio parar aqui nas terras brasileiras através dos expedicionários europeus, que foi liderado pelo espanhol Francisco Orellana. Quando chegou aqui a região amazônica, em 1542,
ele encontrou um grupo de índias guerreiras que, segundo os relatos, elas lutavam nuas e viviam em tribos isoladas sem homens. E eram, pelos homens, os indígenas, chamadas de Icamiabas. Então, essas guerreiras fantásticas, elas, na história, teriam habitado o Vale do Amazonas, numa época pré-colombiana, e elas também lutaram contra os conquistadores europeus. E nessa batalha, o Frei de Carvajal testemunhou e registrou em crônica as viagens do conquistador, Orellana, né? Eles lembraram dessas lendárias Amazonas porque, na memória deles, eles puxaram, né, o relato mitológico grego, que viviam na Ásia Menor, e logo foi feita a associação entre as lendárias guerreiras gregas e as Icamiabas que aqui foram encontradas. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a presença da mitologia greco-romana. O mito das Amazonas, elas têm sido contado em diferentes culturas do mundo, povoando o imaginário literário que vai desde a Grécia Antiga até os dias atuais. O mito grego de mulheres guerreiras, elas que viviam próximo à costa do Rio Negro em territórios asiáticos, que alguns historiadores o consideram, né? Para Heródoto, ele coloca que as Amazonas eram um povo de mulheres guerreiras, hábeis, cavaleiras, mestres da arte de saquear as terras circunvizinhas, travavam constantes e arriscadas batalhas, eram nômades, desconheciam a agricultura ou qualquer forma de governo e não possuíam normas ou dispensavam o casamento. Elas são descritas nesse contexto como mulheres guerreiras e que viviam em comunidade formada por mulheres dentro de uma comunidade, né? Em uma ilha, né? As Amazonas é um povo de mulheres descendentes de Ares e de Harmonia. E elas se governavam a si mesmas sem a ajuda dos homens. Outras interpretações populares a partir da lenda falava que essas mulheres eram privadas de um seio, se alimentavam de pão ou bolo de cereais. Eram selvagens, mulheres a partir da cintura. Outros mitos gregos, como da Artemis, a deusa da caça e da vida selvagem, tinha um arco e flecha e adorava caçar. Tinha como protetora da floresta e das montanhas. Não gostava da presença do sexo oposto. Parece dialogar, em parte, com algumas características peculiares do modo de ser e de viver dessas guerreiras. A lenda das guerreiras amazonas já era contada na antiguidade. Elas aparecem na história de Hércules, na mitologia grega. A rainha das Amazonas era Hipólita. Ela recebeu do pai Ares um cinturão mágico. O nono dos 12 trabalhos de Hércules foi obter justamente esse cinturão. Hércules lutou com Hipólita e matou-a para pegar o cinturão. As Amazonas, segundo relatos de Homero, viviam em comunidades nos templos espalhados pela Ásia Menor, em uma época em que ainda vigorava o regime matriarcal. O romano Justino, baseado em fontes gregas, refere-se a uma nação de Amazonas que, tendo perdido seus maridos na guerra, recusavam-se à escravidão ao casamento. No que se refere à imagem, da pele e do cabelo, as Icamiabas tinham pele branca e cabelos compridos e negros. Na Grécia, a pele branca era sinal de que a mulher pertencia à aristocracia e, por outro lado, as de pele morena eram as escravas. As narrativas trazidas pelos europeus sobre esta ótica, em que era representada pela brancura da mulher europeia, revelando o imaginário do europeu sobre as mulheres das novas terras. Bela, visto que as mulheres indígenas possuem uma pele mais adaptada ao local. É interessante, professora, que a característica em relação à aparência física dessas indígenas, na sua descrição, elas aparecem de pele branca e em outras, como a de Mello, 2012, a página 136, diz que elas tinham a pele bronzeada, eram altas, ombros largos
tinham os cabelos trançados e enrolados à cabeça e a nudez à mostra. Para Chevalier Guebrin, no verbete, página 155, ele vai falar justamente sobre a cabeleira como uma das principais armas da mulher, estando à mostra ou escondida, atada ou desatada, é com frequência um sinal da disponibilidade, do desejo de entrega ou da reserva de uma mulher. O cabelo também ele traz uma representação de força, virilidade, a noção também de sensualidade está ligada ao cabelo, como apresentada no verbete Maria Madalena, na iconografia cristã, que mostra o seu estado, a sua condição de pecadora. A representação da imagem dos seios. A palavra camiaba significa a que não tem seio. Segundo o estudioso João Barbosa Rodrigues, essa versão é encontrada na lenda grega, que dizia que as amazonas queimavam o peito das meninas, ainda crianças, para que não atrapalhassem o lançamento da flecha. Mas, segundo Melo descreve, as mulheres guerreiras foram pejoritariamente chamadas de mulheres que não têm seios ou leite. A ausência de vocação maternal era um traço marcante na personalidade dessas guerreiras, um estigma que as icamiabas carregavam pela determinação e pela independência com que delineava o seu comportamento. Página 33. A história da lenda grega não tem nada a ver com as nossas icamiabas. As do relato brasileiro, afirma o indigenista João Américo Peretti, é pouco provável que as índias inutilizassem um seio porque amavam como mulheres e defendiam-se como guerreiras e multiplicavam-se como mães. Os filhos. Segundo contam os índios em sua tradição oral, as icamiabas tinham uma vez por ano um encontro anual com homens de outras tribos, que eram escolhidos de forma rigorosa, e deste encontro elas engravidavam. Algumas versões dizem que, quando nasciam filhos homens, elas sacrificavam seus filhos, e outras versões dizem que elas entregavam os filhos para o pai cuidar, longe delas. Mas se nascesse mulher, elas ficavam com as meninas. E essas meninas eram instruídas no manejo das armas para dar continuidade à tribo das mulheres guerreiras, para perpetuar o legado delas na terra. No que se refere aos objetos de guerra, o porte das icamiabas pode espalhar o status de que refletia a sociedade matrilinear, a forma como lutavam, dependendo da cultura, as armas como representação da conquista, do conhecimento, da ruptura. Para os indígenas, a flecha é um símbolo de guerra e de paz, usada tanto para proteção como sustento na hora da caça. Na mitologia grega, ela aparece em diversos mitos, como Eros, o deus do amor, que acerta com a flecha o coração dos apaixonados. O cavalo da mitologia grega está ligado à independência, como uma extensão da própria pessoa que o monta. Filhos da noite, mistério. Alguns relatos retratam as amazonas atravessando as ilhas em canoas, sendo mais provável pelo panorama geográfico, segundo Costa. Ele coloca que no Brasil os primeiros equinos chegaram com as introduções das capitanias hereditárias de Martim Afonso de Souza em 1534, na capitania de São Vicente, com animais da Ilha da Madeira. Duarte Coelho em 1535 na capitania de Pernambuco e Tomé de Souza, e em 1549 na capitania da Bahia com animais trazidos do Cabo Verde. Não existindo até então nenhuma espécie de equídeo no continente brasileiro. Em alguns relatos são citadas canoas. Sobre o amuleto da sorte, Moraictã, percebe-se que, embora não tivesse marido, as icamiabas tinham filhos. E segundo a lenda, uma vez ao ano, em noites de lua cheia, elas realizavam uma cerimônia sagrada para a deusa Iaci, a mãe lua, no lago de Iaci-Orumá, que é o espelho da lua, e convidavam os índios guaçaris que habitavam os arredores nesse dia
tinham relações com eles sob a bênção da Mãe Lua. Após esse ritual amoroso, mergulhavam no lago e buscavam no fundo um barro com o qual moldavam um amuleto chamado Muraikitã. Esse barro ele era verde e também ele foi encontrado no rio Tapajós, com o qual os índios faziam debaixo d'água, pássaros, rãs e outras figuras. Alguns índios, o Abói, contam que os amuletos eram animais vivos. Para apanhá-los, a Índia feriam-os, Ao deixar cair uma gota de sangue sobre o bicho, ele morria e era petrificado. Há várias versões sobre como era feito esse amuleto. Todas, porém, envolvem as Icamiabas e o espelho da lua, que é esse lago. Uma das lendas diz que eram feitos a partir de uma substância verde pastosa que deveria ser moldada dentro da água do lago. Ao serem colocados em contato com o ar, tornavam-se mais duros que um diamante. E diziam também que esse amuleto trazia sorte e protegia de doenças, por isso que também ele era chamado de amuleto de proteção. O Muraikitã mais comum tem formato de sapo e é esverdeado, mas esses amuletos também eram talhados na forma de peixes, tartarugas e felinos. Um amuleto produzido pelas guerreiras amazonas é citado em Macunaíma, um clássico modernista de Mário de Andrade, publicado em 1928. O herói sem nenhum caráter passa quase toda a história percorrendo o Brasil à procura de um Muraikitã que perdeu depois de ganhá-lo de sua eterna paixão, uma Índia Icamiaba. Nas nossas considerações, que falam sobre a lenda das Amazonas, eram mulheres que construíam suas moradias, caçavam, pescavam e lutavam. E esse empoderamento feminino, tão repetido na atualidade, demonstra que essas mulheres guerreiras na antiguidade elas já buscavam um lugar. E nesse misto de narrativas orais sobre as Icamiabas, se configura como um elemento que sustenta a memória também da região amazônica, faz com que a história continue viva no meio do seu povo, no meio das tribos, no meio dos ribeirinhos, no meio urbano ao qual nós estamos inseridos. E cada vez que alguém narra essa história de diferentes formas, acontece uma convergência de elementos que para Simões ele diz que o narrador, ao contar o mito, ele mesmo se insere numa linhagem tradicional e já institucionalizada. O contador de histórias, que por sua vez legitima a performance, ao mesmo tempo, esse mesmo narrador introduz as marcas de sua individualidade, que é única e irrepetível. Na realidade, cada nova performance é uma espécie de recontar, de recriar, que traz os sinais do engenho artístico de cada narrador. Professora Caroline, faça as suas considerações e desde já nós queremos agradecer a sua participação neste episódio, agradecer ao público e já deixar aqui descrito o próximo episódio, que será A Lenda de Poromina Minari. Não perca. Muito obrigada. Nossa, que conversa bacana, Joelma? Muito obrigada por essa oportunidade, a gente falar um pouco mais sobre a lenda das Icamiabas, conhecer um pouco mais sobre os objetos de guerra, o amuleto da sorte, o Muraikitã, E perceber essas semelhanças, essas diferenças entre a lenda das Amazonas, da Ásia Menor, com a lenda das Icamiabas, aqui da região de Iamundá, na região amazônica, tá bom? Então, muito obrigada por esta conversa, espero que os ouvintes tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, muito obrigada e tchau, tchau!
guerreiras belas seminuas, manejo certeiro com arcos e flechas se banham no lago, espelho da lua. Índia dos cabelos longos que habitam o rio Nhamundá, magia nos potes sagrados, perfumam Iaciarua. Amantes dos muiraquitães, as virgens do sol mostram seu valor. Na casa de pedra em noite de festa, forçavam os guerreiros pro amor. E Orelhana se encantou com o reino das belas guerreiras. Amazonas, Amazonas. E batizou o imenso e valioso rio das Amazonas, das Amazonas. E caminhava, e caminhava, e caminhava, mergulhou. E caminhava, e caminhava, e caminhava, mergulhou. Talismã de Iaci pras Cunhãs,